hoje eu queria abrir falando justamente sobre isso. A gente passou os últimos anos do governo Bolsonaro também nessa treta toda, né? O Bolsonaro ia lá, reclamava, costumeiramente o expediente dele era trocar o presidente da empresa, coisa que ele fez 4 vezes durante o seu mandato. A diferença é que no governo Lula, isso é uma promessa de campanha, né? A alteração da política de preço da empresa. Já houve a mudança do presidente, agora é Jean Paul Prats, já houve trocas na diretoria. Ontem a gente até falou aqui sobre o impacto nas ações do Thomas Kim assumindo a diretoria de estratégias da empresa. Isso deixou algumas pessoas mais ressabiadas. E agora, no final do mês, tem de fato a mudança do conselho de administração da empresa, com a formação dos nomes indicados já pelo governo Lula. Eu queria entender a sua perspectiva para a Petrobras nesse momento de mudanças. Muda tanto quanto se pode mudar? Ou a Petrobras vai continuar na mesma toada dos últimos anos, na sua visão, Fred? Acho que é muito boa pergunta, Greg. Eu acho que a gente precisa separar aqui o dogmatismo do pragmatismo, né? Eu acho que a realidade ela está muito mais para o pragmatismo do que para o dogmatismo. Então, assim, acho que o presidente Lula, ele vem assumindo essa postura desde antes das eleições, como você bem comentou, né, de que a Petrobras ela tem um papel social, a gente não pode ter combustíveis aqui nesse preço, a gente vai fazer de tudo para a gasolina e para o diesel ficarem baratos, etc. Né? Então, essa vem sendo a postura, digamos assim, da ala do PT e do próprio Lula, digamos, mais voltada para a esquerda, né? Enquanto isso, na prática, a gente não viu nenhum movimento por parte da Petrobras até agora. A gente tem um evento muito relevante no final desse mês, no dia 27, que é a eleição do novo Conselho de Administração. A mudança na política de preços da Petrobras é uma atribuição do Conselho de Administração, então, por mais que o ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, ele queira executar, ou, enfim, construir uma nova política de preços, enfim, ele não vai conseguir fazer isso agora, nesse momento. É necessário que o Conselho de Administração seja empossado e o governo, com maioria no Conselho, lembrando que o governo indica, né, os conselheiros. A Petrobras hoje tem 11 membros no Conselho, o governo deve eleger 7 ou 8, e deve ter maioria nessa tomada de decisão. Então, depois da eleição do Conselho, é possível sim que a gente veja a mudança na política de preço em maio, né? Então, para esse mês de abril aqui, fica mais na especulação. A gente realmente deve ver isso acontecendo a partir de maio. E assim, essa notícia hoje, né, acaba sendo algo foi muito pesada a forma como foi colocado, né? Então, acho que até o governo deveria ter um pouco mais de zelo e cuidado na forma de passar essa informação, porque olhando a matéria, né, olhando a declaração do ministro de Minas e Energia para a Globo News, fica claro que não há uma mudança de paradigma em relação ao que o Jean Paul Prats, que é o presidente da estatal, vem ventilando ao longo do tempo. Então, acabar com a PPI é uma promessa de campanha, como você mencionou, Greg. É algo que o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, vem falando aí já há algum tempo, e trazer uma regionalização aos preços de combustível também é algo que já estava em pauta, né? Então, é simplesmente uma forma de fazer essa comunicação. Na medida que o ministro de Minas e Energia vem e fala que é um crime os preços da Petrobras, ou então que essa política tem que acabar de uma hora para outra e que a Petrobras tem que amortecer os preços, essa é uma mensagem pesada, e o mercado naturalmente reage mal. O Jean Paul Prats, ele vem passando exatamente essa mesma mensagem, só que com outro tom. Então, assim, Sim. Nada do que está ali é uma novidade, né? Só que a forma como isso é conduzido, uma forma mais dogmática, é extremamente ruim, porque aumenta o nível de incerteza, né? O Jean Paul Prats já tinha dito que pode haver mudanças nessa estrutura de composição dos preços, né? Você bem citou essa questão da regionalização. Claro, não houve uma apresentação de detalhes, mas ele já foi questionado sobre essa questão dos preços de fora. Ele falou, olha, a Petrobras não vai perder a referência do preço. Talvez haja uma diferença do peso disso na hora de estabelecer o valor que vai estar lá na bomba. Mas é isso que você falou. É meio que o mesmo discurso, só que para audiências diferentes, né? E eu pergunto, na sua visão, Fred, você acha que foi isso que explicou o movimento das ações da Petrobras hoje? Porque
rapidamente tombaram, assim, chegou a uma queda de quase 3%. No final das contas, o saldo do dia foi positivo, bem discretinho, mas foi positivo. Você acha que foi o tempo dos investidores conseguirem digerir e falar, ah, não, é mais ou menos a mesma coisa que o Prati estava falando? Ou tem outras coisas? Já tem alguma precificação já feita em relação a essas possíveis mudanças? Eu acho que o mercado, o cenário base do mercado já é atualmente, assim, quando a gente olha para o nível de preço da Petrobras, a Petrobras negociando ao mesmo múltiplo de uma IPF aqui na Argentina, isso parece já que o mercado já está precificando essa mudança na política de preço e não apenas isso, como também uma possibilidade da empresa investindo mais e pagando menos dividendo, né? Uma normalização gradual desses dividendos da Petrobras ao longo do tempo. Então, eu acho sim que isso já está precificado, pelo menos assim, já sempre foi o nosso cenário base aqui, essa alteração na política de preços a partir de maio, né? Então a gente aqui na Warren vem falando desde o início do ano que maio provavelmente ia ser o momento de alteração na política de preços, justamente porque tinha essa questão da reunião do Conselho de Administração. Sem trocar o conselho, não tem troca na política de preço. Então, acho que isso já estava dado, né? O ponto é a forma como essa comunicação é feita. Então, e a gente vem observando também, de 2 anos para cá, as ações da Petrobras se valorizaram bastante, né? E aí você tem diversos fatores que explicam isso: a redução da dívida da companhia, o volumoso pagamento de dividendos, né? Os preços do petróleo mais elevados, enfim. Então, tudo isso justifica a valorização dos últimos anos das ações da Petrobras, mas o movimento de volatilidade ele não vem de hoje. Então, toda vez que sai uma notícia dessa, ou alguma especulação relacionada à troca de comando, política de preços, a empresa, as ações são derrubadas, então a Petrobras ela cai no boato, né, e depois sobe no fato. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Então, teve um boato, o ministro comentando ali, dando uma declaração, que foi uma declaração com um tom mais forte, mais pesado. Aí a Petrobras vai ao mercado e fala, não é nada disso, que isso aqui só a Conselho de Administração que pode fazer. E aí parece que o mercado reage de forma positiva, né? Então, assim, eu acho que hoje o governo ele está numa encruzilhada que ele olha, ele assim, você vai ver pessoas, membros do governo, dando essas declarações mais dogmáticas, né? Inclusive, muito do que era ruído lá atrás, de fato, virou sinal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa, não é menosprezar ou invalidar esse tipo de declaração, acho que isso sim é preocupante, só que a Petrobras, ela hoje é um labirinto, né, digamos assim, para o governo. O governo ele não consegue, ele fica perdido ali dentro. Uma série de comitês, de diretorias, de processos de aprovação. É uma empresa que tem uma governança relativamente boa atualmente. O que você está dizendo é que o PT não conhece a nova Petrobras. É uma Petrobras completamente diferente da primeira gestão do PT, né? Eu acho que hoje eles estão tendo essa dificuldade e vão ter essa dificuldade olhando para frente, né? Mas eu acho também que, ao mesmo tempo, o Jean Paul Prats, ele é um cara que veio do setor, é uma indicação política, sem dúvida, né? Mas é um presidente da empresa que ele teve todo um background ali do setor, então ele também não é um cara que vai tomar medidas ali esdrúxulas e não vai entender aquilo que está sendo feito, pelo contrário, eu acho que ele tem capacidade técnica para estar ali, para avaliar os projetos e iniciativas. Lógico que o governo vai ter ali a sua ala mais dogmática para tentar impor alguma coisa ou fazer comentários e fritar a Petrobras, né? Assim como está fritando o Banco Central, assim como o Bolsonaro lá atrás fritou a Petrobras também em diversas oportunidades. Então, acho que para o investidor que está comprado em Petrobras, né, tem que entender que esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, né? E aí você ser sócio do governo é isso, você paga mais barato, você comparando a Petrobras com outras empresas do setor em termos de múltiplos, e, enfim, qualquer tipo de indicador, existe uma diferença gritante na cotação da empresa em relação às outras, mas você tem um ônus também que é ser sócio do governo e está sujeito a esse tipo de coisa. Qual que é a sua visão para a Petrobras daqui por diante? Você já falou das projeções de alteração no política de preços a partir de maio, você já falou sobre uma aparente confiança na gestão do Jean Paul Prats, mas como que você analisa a empresa do ponto de vista do investidor? Você recomendaria a compra de Petrobras nesse momento ou é melhor ter um pouco de cautela adicional? Olha, a gente carrega uma recomendação de compra de Petrobras na Warren desde 2021. A gente nunca alterou essa recomendação desde então. Então, é uma empresa que
a gente tem nas nossas carteiras aí já há bastante tempo, né? Que vem dando resultado positivo, principalmente por conta dos dividendos que foram pagos nesse meio tempo. Acho que, olhando o horizonte daqui para frente, o cenário é mais nebuloso do que era há 2 anos atrás, mas ainda assim você tem uma empresa que cresce, que vai crescer a produção, porque tem vários projetos em andamento na parte de exploração e produção de petróleo. Uma empresa que, apesar de você ter o governo como sócio, né, você produz petróleo a $5 por barril, então é um negócio absurdo, você tem uma margem enorme, né? E o negócio que dá dinheiro para a Petrobras é a exploração e produção de petróleo. O resto ali, se a Petrobras não perder dinheiro, está ótimo, porque ela já vai fazer muito dinheiro no pré-sal, né? E você ainda tem algumas outras opcionalidades e possibilidades mais voltadas para o longo prazo da Petrobras, que seria o próprio incremento da produção no pré-sal, novos campos sendo explorados, etc. E a margem equatorial, que é o novo projeto da empresa que ela está olhando atentamente, que acho que se a gente for pegar aqui no século XXI, tivemos 2 grandes descobertas de petróleo no mundo, uma foi aqui no Brasil, no pré-sal, e a outra foi ali na Guiana. E olhando hoje para a margem equatorial, que é justamente ali a parte do Rio Grande do Norte, né, da costa, a probabilidade de ter petróleo ali também, da gente descobrir talvez um novo pré-sal, ela é bastante considerável. Então, acho que a Petrobras está muito bem posicionada para, em 2030, a gente ter uma posição ainda mais relevante aqui no Brasil, no segmento, no setor de óleo e gás. Hoje a gente ocupa a 8ª posição como produtor de petróleo global, né? E até 2030, se esses projetos eles continuarem andando, e vão andar, principalmente no pré-sal, onde você praticamente não tem mais risco exploratório, né? Já tem uma agenda de CAPEX definida, de investimentos, a Petrobras ela vai chegar a mais de 4 milhões de barris de produção por dia, hoje está na casa dos 2,8. Então é uma empresa que tem muitas oportunidades de crescimento pela frente. O Brasil sai dessa posição de 8º maior produtor para 5º, a gente passa Emirados Árabes, passa a China, né? Então, assim, a importância do Brasil no contexto geopolítico de petróleo muda drasticamente nesses próximos anos, porque a gente teve descobertas aqui relevantes e esse negócio está em andamento. Então, eu olho para a Petrobras e vejo, bom, essa empresa aqui, ela tem tudo para dar certo nos próximos 10, 15 anos, né? E aí, mesmo com uma gestão agora, que é uma gestão que é mais controversa, né? Olhando para preço e para a oportunidade que a gente tem pela frente, me parece que ainda está atrativo. Por fim, uma eventual redução no pagamento dos dividendos, que foi o que, inclusive, melhorou a forma internacional da Petrobras do ano passado, né? Uma das empresas que mais pagou dividendo no mundo. Uma eventual redução desses dividendos te assusta enquanto investidor? Olha, eu acho que isso é esperado, né? Eu diria até que é o cenário base. Assim, a Petrobras, ano passado, dependendo da métrica de preço da janela que a gente está olhando, a empresa que pagou mais de 70% de dividend yield, né? Então, isso não é algo que é recorrente. Então, naturalmente, esse ano aqui a gente já não vai ver esse mesmo nível de pagamento de dividendos que a Petrobras pagou no ano passado. Se a gente for pegar 2021 e 2022, é uma nova Petro, né? O investidor que estava carregando lá desde 2021 ganhou uma Petrobras nova, né? A gente fala isso aqui para os nossos clientes nas carteiras, falou, bom, você tinha uma Petro, você ganhou outra. Porque é uma posição que o pessoal questiona muito, né? E assim, eu entendo que isso não vai se repetir agora nesse momento. A empresa ela deve realmente investir mais. O preço do petróleo ele também não está mais naquele patamar do ano passado. Teve guerra, que a gente sabe, viu tudo isso. Mas ainda assim, a gente espera que a Petrobras pague algo em torno de 18% a 20% de dividend yield esse ano. Então, e se ela pagar o mínimo, né? Ou seja, vamos lá, esse é o nosso cenário base. Vamos para o pior dos cenários, né? Tá. Eu gosto de trabalhar assim que, bom, vamos ver o que tem de margem de segurança, né? Então, vamos colocar o pior cenário na mesa. O pior cenário na mesa seria a Petrobras pagando um dividendo mínimo. Esse dividendo mínimo, que é o que está no estatuto da empresa, que está lá na regra, é de 4 bilhões de dólares, né? Se a gente for pegar a cotação da empresa hoje, e botar esses 4 bilhões de dólares de dividendo mínimo, né? Ainda assim, a gente estaria falando de um yield bem relevante, ali, algo em torno de 8%, 9%. Então, é uma empresa que, assim, é um negócio muito bom. Então, hoje, para você fazer, para destruir a Petrobras igual ela foi destruída 10 anos atrás, acho que é bem mais complicado, né? Acho que
ter que fazer muito mais coisas do que fizeram lá no passado. Então, acho que essa probabilidade é bem remota. A gente segue comprador aqui de Petrobras.